Bem-vindos ao webinar do Gorila em parceria com o IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Eu me chamo Rodrigo Maia, sou consultor global do IBRE. Com 18 anos de experiência em relações com investidores, nesse último ano aproveitei para me especializar em finanças com data science na Universidade 9IMS em Portugal. Pude perceber no curso a importância da inteligência artificial para a profissão de relações com investidores. No webinar de hoje, teremos situações práticas em que essa tecnologia pode agilizar a vida do executivo e da executiva de RI. Para isso, tenho o prazer de contar aqui comigo hoje com a presença da Tatiana Soares e do Frederico Werneck, executivos do Gorila. Tatiana e Frederico, fiquem à vontade para se apresentar. Obrigado. Olá, sou a Tatiana, Account Manager no Gorila. Agradecemos ao IBRE pela abertura para seguir com a apresentação da plataforma Gorilla Flow e demonstrar como as funcionalidades podem agregar no dia a dia do RI. Estou aqui com o Frederico Werneck, nosso head, e seguiremos com vocês aqui no webinar. Bom dia, pessoal. Eu sou o Frederico Werneck, sou líder de vendas aqui no Gorilla. Vai ser um prazer explorar a plataforma, né, abordar alguns casos de uso e mostrar como, de fato, a gente consegue resolver aí vários problemas, né, olhando do ponto de vista do RI. A era digital transformou a maneira como as empresas se comunicam com seus investidores. E a demanda por informações precisas, em tempo real, está crescendo rapidamente. Isso significa que não podemos mais nos dar ao luxo de ser reativos em nossa abordagem. Precisamos ser proativos em buscar e divulgar informações relevantes. Devemos estar atentos ao mercado que atuamos. Isso envolve o acompanhamento de tendências setoriais, regulamentações governamentais e movimento dos concorrentes. A informação também tem um papel fundamental na gestão de imagem da nossa empresa. À medida que as mídias sociais e notícias instantâneas se tornam influentes, qualquer erro ou informação equivocada pode afetar negativamente a percepção do mercado sobre a empresa. É nossa responsabilidade monitorar constantemente o que está dito pela empresa e responder prontamente a qualquer questão. Além disso, informação é base para a tomada de decisões estratégicas. Se não estivermos atualizados sobre o ambiente de negócios, não poderemos tomar decisões informadas que beneficiem nossa empresa e os acionistas. Em resumo, a importância da informação para os profissionais de RI não pode ser subestimada. Precisamos ser apaixonados por buscar informação, pela atualização constante e pela comunicação eficaz. Perfeito, Rodrigo. Obrigado aí pela sua excelente apresentação. Eu acho que, como você bem colocou, realmente a informação é uma ferramenta super poderosa, né, para o dia a dia do profissional de RI, né, para embasar a tomada de decisão, para você, né, conseguir entender de fato, né, um movimento de mercado, conseguir, quem sabe, antecipar um movimento de mercado, né, e se proteger, né, se preparar em relação a isso, né, você ficar atento também a não só a sua empresa, mas também os seus pares no mercado, que eles estão fazendo, e é exatamente nesse contexto que o Gorilla Flow ele acaba entrando como ferramenta de trabalho, né, para poder apoiá-los nesse processo. Tá? A gente entende que hoje, né, há muita informação. Você tem sites, você tem blogs, você tem comunidades, você tem Twitter, você tem YouTube. Ou seja, é tanta informação que acaba tornando uma distração, porque você não consegue consumir todo esse volume, né, de informação de uma forma eficiente. Então, você acaba meio que perdido nesse mundo e acaba, né, consequentemente, deixando alguma coisa passar. Então, a ideia principal do Gorilla Flow é exatamente organizar toda essa informação de uma forma eficiente, de forma que você consiga consumi-la dentro de um contexto, né, que faz sentido, né? Então, você consegue, por exemplo, organizar a sua tela ou as suas telas de forma temática, né? Então, por exemplo, você poderia acompanhar as informações, as notícias relacionadas à minha empresa, né? Enquanto no lado eu posso monitorar os meus principais clientes, eu posso monitorar os meus fornecedores, os meus pares. Num outro contexto, eu posso, por exemplo,
olhar toda a parte de regulação, regulamentação, órgãos, né, reguladores e autorreguladores, entender, por exemplo, alguma coisa que está por vir. Né? Eu posso monitorar do outro lado, o lado social, ou os políticos lá em Brasília, para poder entender, né, uma discussão de uma MP, uma PEC, alguma coisa que vai impactar o meu negócio. Né? Em suma, realmente é uma ferramenta super forte para tornar o tempo do profissional de RI mais eficiente. Onde ele consegue contextualizar toda a informação que ele precisa consumir, ele consegue organizar de acordo com, né, pontos mais que ele deva dar mais atenção, né, ele consegue, né, definir quais fontes de conteúdo ele quer consumir, ou seja, tem um blog, tem uma comunidade, tem um site, né, tem um cara em outro país que ele tem pontos interessantes, ele pode consumir daquela forma organizada. Ele pode filtrar, hoje o meu assunto é a MP 1185, eu tenho que acompanhar ela, não posso deixar nada passar. Então, ele pode criar um filtro que só vai falar daquela MP, entendeu? Então, esse é um pouco do que eu vou mostrar aqui no nosso papo. Muito bacana. Bom, aproveitando aí seu comentário, né, sobre essa parte de regulamentos, a gente nota, né, que os órgãos reguladores, as bolsas de valores, né, o próprio governo tem sido muito veloz, né, em colocar novas regras para o mercado. E isso impacta diretamente os profissionais de relações com investidores, né, porque a gente precisa estar antenado em essa regulação nova que está saindo, o que a gente precisa conhecer, o que é muita leitura que tem que se fazer, e tem que filtrar também, nem tudo é necessário para a gente estar acompanhando. E por isso que eu acho que nesse primeiro caso de uso que a gente vai ver aqui hoje, né, e aí até para todas e todos que estão nos ouvindo, a gente buscou, né, fazer nesse webinar o mais prático possível, né, para que você possa ver como que essa ferramenta do Gorilla Flow, né, se encaixa no seu dia a dia. Então, eu gostaria que nesse primeiro caso de uso, Werneck, a gente visse aí, né, como é que a gente pode acompanhar essas novas leis do mercado de capitais, né, e a reação das companhias, né, para entender o que está acontecendo no mercado. Perfeito, Rodrigo. Aqui, né, vocês, só confirmando se minha tela, vocês estão vendo minha tela? Sim. Perfeito, Rodrigo. Então, né, exatamente explorando esse primeiro caso de uso, onde a gente está mais olhando do lado de regulamentação, órgãos, né, reguladores, né, eu montei, né, uma interface onde o profissional de RI ele tem uma visão mais bem holística. Né? De um lado, ele tem a parte de noticiário, né, notícias, blogs, comunidades, a grande mídia em geral. Tá? Aqui no centro, ele está olhando, né, a parte de mais a política, então eu tenho, né, contas de Twitter dos políticos lá em Brasília, eu tenho cientistas políticos, economistas, portais, ou seja, uma abordagem um pouco mais social, além da grande mídia. Tá? Eu tenho conteúdos em vídeo e eu tenho aqui no canto toda a parte de fatos relevantes e comunicados ao mercado, conectados diretamente à CVM. Tá? Então, dentro dessa tela, a gente consegue, né, trabalhar essa informação. Por exemplo, se você reparar, essas caixinhas que nós chamamos de fluxos de notícias, todas elas são configuráveis, onde você consegue editar não só as fontes que você está seguindo. Então, repara aqui que eu estou seguindo algumas centenas de canais de Twitter entre jornalistas, economistas e por aí vai, além de um bom pedaço da grande mídia, entre os principais periódicos, sites, blogs. Ou seja, eu defino aqui toda a minha base de conhecimento que eu quero consumir, entendeu? Só que, obviamente, se eu fosse consumir tudo isso de uma vez só, eu não ia conseguir digerir toda essa informação de forma eficiente. Tá? E ia, com certeza, sobrecarregar o profissional. Aí entra o grande diferencial dessa plataforma. É exatamente a capacidade de você criar regras de cor, filtros, né? Ferramentas que são importantes para o profissional direcionar aquele conteúdo de forma que venha para ele exatamente o que é importante. Nesse caso aqui,
a gente pintou em azul, né, sempre que ele encontrar as ocorrências MP, medida provisória, regulamentação. Então, esse feed aqui, ele está, né, com essa regrinha de cor. Eu poderia ir além, eu poderia criar um filtro em cima disso. Ou seja, eu não quero ver notícias, né, por exemplo, de, né, defesa civil, não faz sentido para aquele profissional. Apesar de ser uma boa fonte, né, uma fonte que é relevante para aquele profissional, eu não quero esse tipo de informação. Então, eu poderia, com esse artifício do filtro, curar o conteúdo por algo que é importante para mim. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu quero notícias relacionadas a MP 1185. Então, eu vou adicionar ela aqui no meu feed. Eu quero também, né, dado que ela diz respeito a juros sobre capital próprio, eu vou criar uma regrinha aqui também. Então, criei um segundo filtro. Vou criar um terceiro filtro em cima de CSLL, que são palavras relevantes dentro desse contexto. Vou também falar sobre PIS, por fins, ICMS. Repara à minha esquerda que o meu fluxo de notícias está sendo atualizado em tempo real. Ou seja, agora a notícia para aparecer aqui, né, tem que ter uma dessas palavras-chave. Tá? Então, dessa forma, eu consigo, né, monitorar, né, nesse caso aqui eu separei grande mídia do social, mas tudo que está vindo na grande mídia sobre essas palavras-chave, entendeu? Então, o profissional, ele poderia criar diversos, ou um único ambiente, ou diversos ambientes onde ele está monitorando, né, diversas MPs, diversas palavras-chave que podem ter impacto na operação na empresa dele. Da mesma forma que a gente consegue ter todo esse poder, né, de manipular as notícias que eu consumo da grande mídia, seja com filtro ou com alerta, eu consigo fazer o mesmo com o social. Então, eu consigo, por exemplo, nesse fluxo de notícias onde eu estou consumindo, né, os nossos políticos lá em Brasília, economistas, né, cientistas políticos, fazer esse mesmo tipo de controle. Então, eu poderia vir aqui no filtro, né, e eu crio, né, exatamente, se meu interesse naquele momento é monitorar, né, a MP 1185, eu poderia vir aqui. Repara que já tem um alerta vermelhinho, né, para quando ele encontra a palavra MP ou medida provisória, eu quero ir além. Eu quero apenas saber da MP 1185. Então, vou criar aqui um filtro para poder monitorar a MP 1185. Vou botar algumas palavras-chave, por exemplo, juros sobre capital próprio. Vou botar também ICMS, que são, né, temas que estão conectados a essa MP. Eu vou falar sobre o CARF, vou falar sobre a CSSL. Tá? Então, é interessante destacar, né, o poder que o profissional tem em controlar o conteúdo, né, que ele quer monitorar, né, e dar foco, né, exatamente no que ele está buscando naquele momento. Tá? Então, perfeito. Né, criei aqui as minhas regrinhas. Agora, repara aqui atrás que todo aquele meu fluxo monitorando, vamos chamar de fluxo de Brasília, agora ele está curado pelas palavras que, para mim, são interessantes. Então, esse é o poder da ferramenta, né? O poder de, quando é necessário focar, eu consigo monitorar centenas, milhares de feeds de informação em busca de um único, né, uma única assunto, né? Assunto esse que pode ser combinado, né, uma combinação de palavras-chave, né? Eu posso destacar fontes, entendeu? Então, esse é o poder que a plataforma tem. Um outro artifício que a ferramenta oferece para o profissional é exatamente o uso da inteligência artificial. Então, vamos encontrar uma notícia aqui, por exemplo, essa do Poder 360, que fala sobre CMS. Quando eu clico nela, eu tenho a notícia na íntegra, né, direto do site. Repara que tem fotos, imagens, links, entendeu? Isso pode ser uma distração. Por isso, né, o Gorilla Flow dá essa opção do test only, ou seja, ele vai limpar a notícia apenas no conteúdo que faz sentido para aquela notícia, né? Só o texto, vai tirar propaganda, link, entendeu? Então, é uma forma de tornar o tempo de leitura mais eficiente. Além disso, né, utilizando a inteligência artificial, a ferramenta é capaz de resumir aquela notícia de, né, 1, 2, 3, 10 páginas
em um único parágrafo, né? Meio que trazendo o cerne da notícia, e aí dá ao profissional, né, a escolha se ele quer ler a notícia na íntegra ou não. Ou seja, eu deixo, né, eu torno o tempo dele mais eficiente, exatamente para ele poder entender se faz sentido ele gastar mais tempo do tempo dele lendo algo que talvez não seja tão importante para ele. Tá? Então, é um pouco, né, do poder que a ferramenta tem em ajudar o profissional. Rodrigo, o que você achou, né, dessas funcionalidades? Muito bacana. Conforme você foi comentando aí, veio na minha mente várias situações que eu vivi no passado que a ferramenta poderia me auxiliar, né? Eu lembro muito bem quando começou toda essa questão com juros sobre capital próprio, né? E que as empresas elas se posicionavam de diversas formas, né? E você também via a opinião dos analistas naquela época, porque de qual seria o timing, né? E se sabe que para as empresas o timing é crucial, né? Porque elas fazem um planejamento contábil, planejamento tributário, planejamento financeiro, né? A administração dessas companhias estão no dia a dia ali, né? Planejando como é que vai ser o ano delas, e ao ter essa informação filtrada de forma inteligente, né, em um dashboard, você consegue ter uma vantagem competitiva do ponto de vista de ter a informação, digamos, já mastigada, já simplificada para você, né? Quase que eu diria que a ferramenta de vocês fica parecendo assim, um Google do mercado financeiro, porque quando a gente quer buscar uma informação, a gente tem uma dificuldade, né? Existem diversas ferramentas que nos permitem, eu vou lá no site da CVM, agora eu vou lá num site governamental, vou olhar uma agência de notícias, vou olhar a rede social. Então, quando você centraliza tudo num canal único, a velocidade, né? E conforme o profissional de RI saiba filtrar e fazer essas, digamos assim, configurações a gosto dele, eu acredito que essa agilidade aumenta ainda mais, né? E eu também lembro de uma outra situação em que, na época da pandemia, que os eventos online se tornaram muito comuns, aconteceu, né, da gente receber um regulamento que deveria se soltar um comunicado ao mercado para quando os executivos da empresa fizessem evento. E foi interessante porque a gente tinha que ver a reação das empresas quanto a isso. Então, a gente teria que ver o que as empresas estavam soltando, né, de comunicado ao mercado. Teria que entender como é que a CVM e a B3 estavam se posicionando com relação às respostas, né, que às vezes se soltavam ofícios com resposta de ofício. Então, isso também acabou influenciando a vida do profissional de RI. E com essa ferramenta, a gente já teria respostas muito mais rápido, né? Na época não existia, eu tive que fazer, né, com certeza, uma pesquisa muito maior, né, pedir para o meu time para estar olhando isso. E eu lembro que, na época, alguns exageraram, então tinha comunicado no mercado quase todo dia, outros eram mais tímidos, e você tinha que estar sempre ali procurando achar o mais justo para o investidor, né? Que também não poluísse a vida do investidor. E acho que o Gorilla Flow se encaixaria perfeitamente aí, esse primeiro caso de uso, né? Nesse segundo momento do webinar, a gente vai ver um estudo de caso de algo que eu diria que é uma das grandes dores do profissional de relações com investidores. Nesses últimos aí muitos anos que eu trabalhei em RI, era muito comum que a administração, às vezes partia do conselho de administração, às vezes do CEO, do CFO, de querer entender o que estava acontecendo, não com a nossa empresa, mas com o setor. Então, às vezes era um ruído que estava vindo uma notícia lá de outro lado, né, na Europa, da Ásia, e eu gostaria de entender como é que o Gorilla Flow pode nos ajudar a capturar, né, essa informação do setor, né? Porque quando você vai para a academia
eles costumam comentar o seguinte, que o preço da ação da sua empresa ela é influenciado por 50% por fatores macro, 25% pelos fatores setoriais e 25% pela performance da empresa. Claro que isso varia de empresa em empresa, situação por situação, mas o fato é entender o setor, né, e que você atua e poder comparar o que está acontecendo com seus competidores de mercado financeiro, né, seus peers, os famosos peers, é muito interessante. Então, por isso que eu vou pedir aqui para o Werneck nos apresentar, né, como que o Gorilla Flow pode nos ajudar nesse sentido. Maravilha. Como você bem colocou, é super importante você ficar, né, na verdade, imbuído sobre aquele tema, né? O RI, na verdade, tem que estar debruçado a tudo que impacta, né, a empresa dele, o setor, os concorrentes, exatamente para poder, né, entender, né, fomentar aí a tomada de decisão. Esse segundo caso de uso, a gente abordou uma tela mais focada, né, num setor em específico. Então, imagina que a gente está aqui monitorando, né, o setor de óleo e gás. Tá? Então, aqui construiu-se toda uma estrutura, né, para tentar trazer, né, mais informações sobre aquele setor. Então, a gente tem notícias, tá? A gente tem todo o conteúdo em vídeo, a gente tem cotações, a gente tem toda a parte de CVM, entendeu? Temos gráficos, temos relatórios automatizados, ou seja, clippings sendo gerados dinamicamente, tudo isso exatamente para fomentar, né, a tomada de decisão para aquele profissional. E tudo aqui, mais uma vez, você consegue, né, customizar, criar de uma forma, né, super simples para aquele profissional conseguir consumir, né, todo esse conteúdo, nesse caso setorial, para a sua tomada de decisão. E o grande interessante é que, com todo esse poder que a ferramenta tem de você conseguir escolher a sua fonte de dados, conseguir criar seus filtros, seus alertas, né, toda essa lógica, dá para ir no nível assim super profundo. Né? Então, imagina que nesse setor aqui, né, ele está olhando, né, óleo e gás. Ele pode, por exemplo, monitorar as empresas do setor, ele pode monitorar as matérias-primas, né, que, né, alimentam essas empresas, ou as empresas que são coligadas, ou os países na qual essas empresas têm exposição, entendeu? E não é só uma notícia sobre, né, aquele país na qual a empresa tem exposição. Você pode pegar um jornal daquele país, um blog daquele país, entendeu? Um canal de vídeo, no limite, daquele país, trazer para o dia a dia dele, filtrar, né, quando aquele site menciona a empresa na qual ele está monitorando, entendeu? E com isso ele consegue, né, sair da superfície, né? Ele não está pegando mais notícias onde quase todo mundo tem acesso, a notícia que está lá, né, na espuma. Ele está indo profundo, entendeu? Então, numa dessa, ele consegue se antecipar, por exemplo, um país lá na qual ele tem exposição teve uma crise que foi reportada só internamente, não chegou ainda nos principais portais. Dessa forma, ele consegue já capturar esse tipo de cenário adverso e já se preparar para aquilo, né? Criar uma proteção, avisar o C-level que algo está por acontecer, já monitorar os pares deles, entendeu? Então, a ideia é exatamente, né, não fazer mais do mesmo. Aqui, né, o Gorilla Flow, ele dá todo um ferramental exatamente para aquele profissional ele conseguir ir a fundo no tema, seja monitorando a empresa dele, seja monitorando o setor como um todo, seja monitorando, né, os pares e concorrentes. Tá? E é exatamente nessa linha, né, que a gente tem, né, essas telas já, inclusive, pré-moldadas. A gente entende que, às vezes, montar uma estrutura como essa pode requerer um pouco de tempo. Por isso, a gente tem aqui no nosso Discover exatamente esses conteúdos já prontos, já no contexto setorial. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, isso são curadorias, né, que foram previamente criadas para o nosso time de conteúdo, mas todas elas são temáticas, então tem Mercado Brasil, Mercado Estados Unidos, bancos centrais, tá? E aqui eu entro nas setoriais, então tem Financials, Oil and Gas, Utilities, Communications, entendeu? Então a ideia aqui, no momento zero, sem
precisar pesquisar ou montar, esse profissional ele já consegue criar uma tela prontinha para ele, com notícias, comunicações CVM, tabela de cotações dos papéis que compõem aquele setor, entendeu? Então, foi assim que a gente montou essa primeira tela, né, meio que do Oil and Gas. Se você reparar, eu clico aqui na configuração, repara que eu já tenho alguns filtros aplicados, entendeu? Aqui na tabela de cotações, idem, eu já venho com os papéis que compõem esse setor, né? Aqui na CVM, mais uma vez, eu trago apenas as empresas, né, na qual compõem o setor de Oil e Gas. E aqui ainda consigo ir além. Por exemplo, na tabela de cotações, eu consigo trazer colunas além. Eu quero ver também, né, na semana quanto deu, no ano. Perfeito, né? Você tem informação. Eu quero ver o gráfico da COSAN mais a fundo, então eu consigo pegar aqui, arrastar e jogar aqui nesse gráfico. Ele atualiza o gráfico. Né? Eu quero mexer na escala, exatamente para tentar entender o momento de alta volatilidade. Tá? Eu quero comparar com outro ativo. Eu sou um cara que tem uma pegada grafista, então eu posso fazer aqui uma análise gráfica, botar alguma coisa, né, usar, por exemplo, o Fibonacci, entendeu? Então, a ferramenta ela dá insumos aí para aquele profissional. E, além disso, né, a gente entende que nem todo mundo está na frente do computador o tempo todo. Então, por isso, a gente desenvolveu essa função que a gente chama de Sector Reports, que é um gerador de clipping automático. Basicamente, ele pega e faz um clipping das últimas 24 horas daquele setor e traz em formato PDF, né? E o que tem nesse PDF? Tem as informações de preços, variações de preços para cima e para baixo, tem toda a parte de alerta e CVM, né? Então, qualquer coisa relevante que aconteceu nas últimas 24 horas vem aqui e é clicável. Você pode clicar e você vai para o link daquela notícia, daquele fato relevante, entendeu? Então, é um pouco como funciona, né, esses relatórios. Tá? Assim como você também tem as outras informações, por exemplo, notícias, informações do órgão regulador, né, falando de outros setores, né, vão ter outros órgãos reguladores. Então, uma forma de você não só manter aquele profissional atualizado do período que ele estava fora, mas também, se você tem um cliente interno, você quer distribuir essa informação para o gerencial, para o C-Level, já está pronta, né? Basta você simplesmente arrastar e jogar tanto para o chat da plataforma, tá? Onde ali você pode ter os seus grupos, mas também para, se for o caso, um WhatsApp, né, ou um Telegram, caso seja essa informação for sair de dentro da estrutura da empresa. Tá? Então, além de informar, né, manter aquele profissional informado, eu também tenho a possibilidade de propagar essa notícia, né, seja para os meus clientes internos ou, eventualmente, para um cliente externo, né, você, num trabalho de assessoria de mídia, informando aí, ou, né, outras instituições que não fazem parte da sua empresa. Bom, Werneck, muito obrigado. É exatamente o que eu estava pensando. De novo, né, eu olho para trás, fico pensando como que essa ferramenta poderia já ter nos ajudado em diversas situações que eu vivenciei quando o conselho vinha, né, obter conhecimento sobre o setor e também as outras áreas da empresa, né, muito comum, né, saber o que está entendendo, está acontecendo em alguma matéria-prima que a empresa precisa, que é estratégica. Muito bom mesmo. Eu queria agora comentar uma outra situação que o profissional de RI tem vivido, eu diria que nos últimos 5 anos intensificou bastante, né? Que é as letrinhas mágicas do mercado, né? Que é o ESG. Então, a gente sabe que, atualmente, a empresa, o ESG, ela já está no DNA de algumas empresas, né? E acompanhar esses temas, o que está acontecendo no mercado, é crucial. A gente, dentro da área de relações com investidores, a gente tem um contato direto, né, com as áreas jurídica, contábil, entre outras áreas, né, tributária, e a gente sabe que o IFRS ele tem lançado, né, novidades no mercado, às vezes regras que vão entrar em 1, 2 anos, outras são boas práticas, né, como tem acontecido por parte da Bolsa, né, com relação à diversidade, e eu queria entender
né, nesse terceiro uso de caso, né, Werneck, como é que a gente consegue, né, acompanhar essas notícias de sustentabilidade dentro do Gorilla Flow? Obrigado. Perfeito, super bem colocado. Tá? Eu acho que é um tema que está super em pauta, né, super preocupação. Tá? Então, aqui, né, o que a gente fez? A gente montou, né, mais um board temático exatamente explorando esse tema. Tá? A gente separou, né, em notícias mais genéricas, né, aqui considerando uma série de fontes, né, fontes aqui um pouco mais genéricas, de grande mídia, Twitter, YouTube, né, algumas comunidades que a gente julga interessante, e para focar o tema, né, a gente filtrou, né, exatamente para poder trazer a abordagem e eficiência que a gente precisa. Então, repara que temos aqui, né, falando sobre carbon, governance, sustentabilidade, eu vou incluir aqui o environment. Tá? Então, com isso, né, eu deixo a ferramenta agora monitorar, de fato, as 3 letrinhas mágicas na né, grande mídia para você poder acompanhar. Ao mesmo tempo, eu consigo também fazer isso em lugares específicos. Aqui, né, nessa abordagem do meio, a gente está monitorando o portal da transparência. Tá? Agora, ao invés de filtrar, a gente criou regras de cor. Então, sempre que ele identifica uma dessas palavras ou qualquer outra palavra, né, importante para o tema, ele marca numa cor diferenciada. Tá? A gente também tem o poder de monitorar, né, o que está acontecendo no mercado, né, nos índices de sustentabilidade, né, quem sabe as empresas que defendem a bandeira, entendeu? Então, a gente consegue monitorar tanto na parte de cotações, como está aqui. Eu poderia incluir um gráfico, né, vamos botar aqui o nosso, qual que é o ISEE. Perfeito, então eu conseguiria criar um gráfico aqui para poder monitorar, entendendo que aquele profissional precisa de uma informação, como o mercado está, como o mercado está se comportando. Eu poderia montar esse gráfico também das empresas que defendem a ideia, entendeu? Até para comparar ela em relação a uma empresa que não está tão conectada com esse tema, entendeu? Acho que aqui, né, a gente consegue construir a narrativa dentro desse assunto, né? Não só com informações, né, da grande mídia, informações de locais específicos, mas também com dados de mercado, seja dados munidos por uma tabela de cotação, seja dados uma pegada mais gráfica, entendeu? Vale mencionar que não só nessa tela, mas nas outras telas que nós conversamos, toda essa informação você consegue conectar com o Excel, tá? Então você consegue linkar isso aqui com o Excel para poder, né, fazer análises mais personalizadas. A gente sabe que o profissional de relação com os investidores, ele às vezes precisa de embasamento, mas, né, algum estudo, né, de volatilidade, quer comparar um papel com outro, ele quer fazer uma regressão, algo mais elaborado. Então, a ferramenta ela tem essa capacidade de se conectar via fórmula com Excel e trazer todo esse conteúdo, né, em forma de gráfico, né, com toda a liberdade com Excel, que o Excel consegue dar para esse usuário, entendeu? E aqui, por fim, né, mais uma vez eu consigo trazer um conteúdo mais visual, né? Então, aqui foram selecionados, né, algumas fontes, né, ESG, né, que falam exclusivamente sobre o assunto, sendo que o próprio usuário ele poderia vir aqui e ele pode definir as fontes. Eu quero pesquisar pelo tema. Então, o sistema ele tem o poder de tentar achar, nesse caso, ocorrências sobre essas 3 letrinhas. Então, ele vai lá no feed de RSS, então tem esse ESG Insights, eu tenho o ESG Investors, né? O que mais tem são fontes interessantes que eu consigo consumir aqui, e aí eu dou o poder daquele profissional criar algo super exclusivo, né? Super conectado com o que ele busca. Tem um portal da transparência que a gente criou um feed dedicado aqui em cima, tem blogs que comentam o setor, isso só via RSS. Eu tenho canais de YouTube também que eu posso conectar, entendeu? Ele sempre dá o canal e a relevância desse canal. Então, por exemplo, esse ESG World tem 30 mil seguidores, tem outro com 70 mil seguidores, entendeu? Então, eu posso moldando aqui a forma que eu quero trabalhar essa informação. Acabei, é só adicionar os feeds, repara que ele adicionou aqui na minha listinha,
e agora o meu feed ele já vai ficar conectado a essas fontes, sendo abastecido em tempo real. E se, por um acaso, né, eu criei as regrinhas de filtro ou regra de cor, essas regras já são automaticamente aplicadas ao meu feed de notícias. Tá? Então, essa é uma forma na qual, né, você consegue se conectar a esse tema e trazer algo, né, mais focado no que você busca. Muito bacana, muito obrigado aí pela explanação. E que veio à minha cabeça também uma outra situação, né, que o profissional de relações com investidores convive, que é a questão da volatilidade do mercado, né? O mercado atual ele tem uma capacidade, né, de mudar muito rápido. E às vezes acontece de uma determinada ação, né, ela apresentar uma volatilidade muito atípica. E por que é importante acompanhar isso? Bom, primeiro que se for uma ação de muita importância na bolsa que você está listado, isso pode, de alguma forma, ecoar na sua empresa, né? E outra situação também é que se é da empresa de um mesmo setor de atuação que a sua. Então, eu gostaria de ver, Werneck, se nesse quarto uso de caso aí, se a gente consegue, né, capturar aí essas questões de volatilidade, porque existe a possibilidade, né, de você receber um ofício dos reguladores sobre a volatilidade da sua própria ação. Então, também como que as empresas estão reagindo a isso, né, e se explicando se às vezes não tem nada no mercado ou se tem alguma coisa para o profissional estar preparado, né? Muito obrigado. Perfeito. Acho que esse tema da volatilidade é super relevante, entendeu? Não adianta você ficar olhando só para dentro de casa enquanto o mercado está lá, né, pegando fogo e você acha ingenuamente que não vai ser afetado por isso. Tá? Então, acho que uma das grandes abordagens da ferramenta é exatamente dar esse contexto mais aberto. Né? Legal, eu estou olhando, né, eu tenho o poder de olhar a minha empresa propriamente dita, né, monitorar ali tudo que gira em torno dela, desde o nome dos diretores a empresas coligadas às matérias-primas, né, sem problema. Eu posso monitorar o meu setor, né, aí eu abro essa análise para as outras empresas, outros papéis e tudo mais. Eu consigo olhar para um tema, para temas específicos, seja o tema da regulação, seja o tema do ESG, perfeitamente, só que eu também não posso esquecer, né, do mercado como um todo. Tá? Então, a ferramenta ela tem esse poder de você também abrir essa análise para os outros temas. Então, como eu coloquei, esse quarto caso de uso é aqui uma pegada um pouco mais aberta. Né? Agora a gente está olhando para o mercado como um todo. Né? Obviamente, se a gente olhar o mercado como um todo, né, é muita informação, então o profissional ele consegue organizar, né, a tela dele de acordo com o que ele está buscando, né, naquele momento. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho toda a parte de cotações para ele poder acompanhar. Cotações aqui, falando num contexto mais abrangente, eu tenho tudo que é negociado na B3, eu tenho criptoativos, eu tenho Forex, eu tenho ações americanas, eu tenho títulos públicos, eu tenho cotas de fundo CVM. Tá? Então, eu dou aqui todo o poder que essa ferramenta tem para aquele profissional monitorar também o mercado como um todo. Além disso, né, nessa tela que a gente chama de Content Hub, tem todo o conteúdo que é criado, abastecido pela equipe de economistas aqui do Gorilla. Então, eu tenho, né, as notícias mais lidas. Tá? O interessante dessas notícias mais lidas é o seguinte, né? O que faz uma notícia ser importante, relevante, é quando ela é propagada em diversas fontes de conteúdo. Tá? Então, a ferramenta ela tem o poder de identificar, né, de perceber que aquela notícia está sendo propagada em vários lugares e trazer aquela informação para você. Tá? A gente utiliza a inteligência artificial para poder fazer, né, ser capaz de identificar, né, porque, obviamente, a notícia vai ser escrita de diversas formas diferentes. Né? A inteligência artificial consegue entender que aquilo diz respeito ao mesmo tema e trazer para você, olha, lê esse tema aqui, fica no seu radar, porque isso está sendo importante, está sendo veiculado em larga escala. Tá? Eu também tenho análises, né? Então,
né, divulgação, por exemplo, do livro bege, eu tenho o PIB, eu tenho, né, índice de inflação. Então, sempre a gente faz uma análise daquele conteúdo, né, fala um pouco da expectativa do mercado, consenso. Eu também tenho os releases econômicos, aqui, né, relatório Focus, PND, PNAD, por aí vai. Eu tenho os updates de mercado, né, morning call, fechamento, tudo exatamente para dar esse contexto. Né? A gente entende que esse profissional provavelmente tem inúmeras outras coisas para fazer, então todo o conteúdo que já vem mastigado, já vem resumido para ele, é muito bem-vindo. Tá? A gente tem os calendários econômicos, exatamente para ele poder já ficar atento no que vai vir pela próxima semana, além, né, de relatórios, né, dos gestores, relatórios setoriais e os relatórios setoriais que a gente já viu agora há pouco. De qualquer forma, né, além de tudo isso que a gente colocou aqui, o profissional também tem a nossa curadoria para poder abordar. Então, aqui, ele pode montar, né, esse quebra-cabeça, esse mosaico, de acordo com outras coisas que são importantes. É importante eu ficar por dentro do Copom, decisões do Copom? Perfeito, eu clico aqui, ele já vem, né, as fontes previamente selecionadas e pronto. Né? Eu tenho aqui um monitor do Copom já sendo atualizado dinamicamente. Então, né, eu dou esse poder de ele criar também a tela dele de acordo com a informação que está lá na nossa curadoria. Tá? Então, esse é um pouco, né, de como a ferramenta ela consegue trazer, né, essa visão mais ampla de mercado e também, né, cabe mencionar que, né, um dos grandes clientes dessa plataforma são exatamente os participantes do mercado, são os gestores, o pessoal que está operando o mercado aí diariamente, ele utiliza o Gorilla Flow como ferramenta de tomada de decisão, exatamente para embasar uma decisão mais técnica, exatamente para ver o movimento que o mercado, o pessoal que está lá na espuma não está vendo, entendeu? Como eles fazem preço, né? Exatamente pegando algo que o mercado ainda não precificou. Então, por isso, a importância de você monitorar de uma forma mais abrangente o mercado como um todo. Tá? Então, é um pouquinho aí desse braço forte aí da ferramenta, além do contexto específico que ela consegue ter. Muito bacana esse seu comentário, Werneck, sobre o RI conseguir olhar com as lentes do mercado, porque se os gestores estão realmente visualizando essas informações, a gente consegue ser proativo quando eles nos ligarem. Porque isso era uma questão que eu lembro ainda quando há uns 10 anos, 15 anos, quando eu trabalhava no sul do Brasil e a gente só tinha acesso a alguns jornais a meio-dia. E os gestores, às vezes, nos ligavam na parte da manhã, e para você ver como que era, né, o mercado antes da inteligência artificial e de tanta tecnologia. E eu não tinha informação. Então, eu tinha que ligar para alguém em São Paulo, ver as principais notícias que tinham saído no jornal, porque o gestor ia me ligar ali de manhã. E depois, né, com a vinda da tecnologia, isso tudo mudou, né? E hoje você conseguir ler a informação ao mesmo tempo que o gestor está com a sua ação investida é realmente um diferencial muito interessante. Partindo aí para o nosso quinto e último uso de caso, eu gostaria de entender algo também que é muito comum na nossa vida de RI, que eu costumo dizer para as minhas equipes, né, que você acompanhar o que sai ali, é publicado na CVM, né, pelas empresas, é uma imensa fonte de aprendizado, né? Então, a gente está sabendo o que as empresas estão enviando em termos de comunicado ao mercado, fato relevante, atas, né? Quando tem assembleia, né? Todo aquele rito da assembleia, né? Que é documentação que não acaba, e também tem nos momentos de divulgação de resultados, né? Queria ver como é que a gente consegue, né, Werneck, ter esses alertas da CVM, esses fatos que saem, principalmente dos nossos peers, né, para a gente poder acompanhar aí. Muito obrigado. Perfeito. Eu acho que logo quando a gente lançou essa plataforma, né, essa foi uma das dores que a gente resolveu atacar primeiro. A gente entendeu que havia, né, essa necessidade do mercado de acompanhar, né,
os comunicados ao mercado, ou todas as informações, né, referentes a uma empresa que tem que se tornar públicas, né, havia essa necessidade, né, e era algo meio dolorido, né? Você tinha que ir lá no site da CVM, não é tão friendly, né? Você tinha que ficar monitorando, se saísse você meio que perdia, entendeu? Então, a gente, quando montou, né, essa tela que eu estou mostrando para vocês, né, especialmente essa funcionalidade do CVM Alerts, foi pensando nisso. Então, né, uma forma de você poder monitorar isso é consumindo todo esse conteúdo, né, conectado à CVM, né, monitorando o mercado como um todo. Então, repara aqui que eu tenho, né, esse fluxo de informações, ele está sendo abastecido, né, por todas as empresas listadas, todos os eventos corporativos. Então, vai vir de tudo um pouco, outros comunicados, apresentação, analista. Isso aqui pode, no final das contas, se tornar uma distração. Então, poderia vir aqui e criar um filtro e falar, olha, eu só quero saber de fato relevante, eu não quero saber de outra coisa. Então, vem aqui, fato relevante, e pronto. Agora, a informação para vir para mim tem que ter fato relevante. Então, agora, o meu feed de notícias está sendo abastecido apenas pelos fatos relevantes do mercado. Entendeu? Então, uma forma, né, de você, né, trabalhar isso. Uma outra forma de você poder falar, não, mas eu não quero tudo isso, não quero todas as empresas, eu quero fato relevante apenas, por exemplo, da Raizen. Então, eu crio um outro filtro, vou botar ele para cima, vou falar Raizen. Então, eu consigo, né, criar filtros sobre filtros, exatamente para poder trazer informação para mim. Então, agora, eu trago a informação, posso, inclusive, mudar a prioridade, né, das informações, de forma a trazer algo super focado no que eu preciso. Tá? Então, está aqui. Uma outra forma de trabalhar, deixa eu soltar esse filtro aqui, é nos setoriais. Então, eu poderia ver fatos relevantes para o setor, mais uma vez. Então, tem aqui, quando eu digo fatos relevantes, todos os comunicados em geral. Né? Então, eu posso ver aqui, só do setor de comunicações, só do setor de financials, entendeu? Então, com isso, eu vou organizando o meu monitor de eventos corporativos exatamente para deixar aquele profissional mais tranquilo, que não vai perder nada. Está tudo aqui. Ele pode, inclusive, né, por exemplo, vamos esse aqui do setor de utilities. Se eu vier aqui, eu posso criar um alerta vermelho para fato relevante, como nós já fizemos, fato relevante. E, além disso, eu posso definir aqui um pop de tela, ou seja, a ferramenta vai emitir uma caixinha de alerta dizendo que ocorreu aquele fato relevante da forma que ele precisa monitorar. Tá? Então, é uma outra funcionalidade, exatamente para aquele profissional não perder nada ao longo do dia a dia dele, entendeu? Então, ao passar um fato relevante, ele já clica, ele cai no documento na íntegra, tá? Ele não precisa fazer download, não precisa logar em lugar nenhum, é exatamente o documento que está lá na CVM, exatamente para ele poder ali entender o que está acontecendo, né? Ele pode, por exemplo, se é um fato relevante, eu quero compartilhar com o meu time interno. Eu venho aqui no chat da ferramenta, eu consigo arrastar a notícia para dentro do chat, eu consigo, né, eu quero mandar para alguém fora da estrutura, eu posso conectar meu WhatsApp web, posso arrastar para ele, entendeu? Então, eu também dou uma forma de você poder se comunicar com outros clientes, né, para poder passar essa informação. E, por fim, né, consolidando tudo que a gente falou, né, é aquele negócio, a gente trabalhou com vários boards temáticos, exatamente para exemplificar os casos de uso, mas aquele profissional, entendendo que ele tem inúmeras outras atribuições no dia a dia dele, ele poderia concentrar tudo numa coisa só. Né? Então, ele tem uma caixinha ali com ESG de um lado, ele tem ali 2 caixinhas com o setorial, ele tem um fluxo de notícias da empresa que ele está operando, ele tem um monitor dos clientes, ele tem um monitor dos parceiros, entendeu? Tem os concorrentes do outro lado, ele consegue fazer gestão de crise, né? Ou seja, em vez de monitorar, né, as palavras boas, ele pode monitorar as palavras ruins. Né? Por exemplo, minha empresa está ligada a racismo, minha empresa tem um nome vinculado a fraude, entendeu? Então, ele pode ter uma forma de também se preparar para um evento adverso, entendeu? Então, são alguns perfis de uso que a plataforma consegue dar que não são tão triviais, né? São coisas aí que ele pode trazer para o dia a dia dele exatamente para fazer o diferente. Assim como ele também consegue
entreter aí as outras áreas da empresa, gerando clipes dinâmicos para passar para os outros, para o gerencial, para o C-Level, né? Ele pode, né, fazer essa comunicação com o time lá de marketing de conteúdo pessoal. Olha, nosso nome está sendo vinculado a uma palavra não legal, ó, fiquem atentos a isso, entendeu? Então, dá até para ele criar aí outros ramos dentro do setor de RI. Mas também não vou me estender muito. Acho que fica aqui o convite para você, Rodrigo, de usar a nossa plataforma. Será um prazer aí criar um board legal aí para o seu uso. Muito bacana. Gostaria de agradecer aí todos esses, né, casos de uso aí, são extremamente valiosos para os profissionais de relações com investidores. Eu fico pensando assim, no ponto de vista do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, né? E 2 pontos me vêm à mente muito claros. Um é a questão do Comitê de Divulgação. O Comitê de Divulgação, né, é um órgão importantíssimo dentro das companhias abertas, que eles é que vão, digamos assim, orientar, né, o RI e o CFO, o CEO, a que divulgação, né, realizar. Essa divulgação vai ser por meio de fato relevante, comunicado ao mercado, né, ou simplesmente uma nota explicativa. E eu entendo que essa ferramenta tem um encaixe perfeito, sabe? Porque é necessário você se municiar, né, da legislação, do que os seus concorrentes estão fazendo, o que o mercado em geral está fazendo, como está sendo percebido isso pelos investidores, e eu entendo que o Gorilla Flow consegue capturar isso tudo. E o outro ponto é a questão da credibilidade, né? A credibilidade é a palavra mágica do Relações com Investidores. E entendo que com essa ferramenta a gente consegue assegurar essa credibilidade dos times de RI, né? Tão importante é para nós. Então, eu gostaria de agradecer muito, tá, a Gorilla Flow, aí, a equipe do Gorilla, por ter nos apresentado essa ferramenta. Entendo que vai ser de muita valia para os nossos associados e associadas, né? E agradeço a todos que assistirem aí o nosso webinar e faço, né, esse chamado para que utilizem, para que procurem, né, o time aí do Gorilla. Nesse momento, então, eu gostaria aí de convidar novamente a Tatiana para retornar aí ao estúdio para fazer essas considerações finais justamente com o Werneck aí. Muito obrigado. Poxa, Rodrigo, que bom poder demonstrar através desse webinar a sinergia entre as nossas soluções e as necessidades do dia a dia do profissional de RI. Bom, aproveito para agradecer o IBRE, especialmente o Rodrigo Maia, ao Werneck, e deixo esse canal aberto para os profissionais que queiram saber mais, que queiram testar. Vai ser um prazer atender e levar mais eficiência para o dia a dia do RI. Beleza, pessoal. Rodrigo, obrigado aí pelo seu tempo. Tati, obrigado. Acho que é sempre um prazer, né, apresentar uma ferramenta tão poderosa do ponto de vista de inúmeras possibilidades, né? Seja, né, o cara que está no específico, seja o profissional que está, né, com a preocupação de, né, comunicar internamente, entendeu? Fica aqui o nosso convite de quem quiser testar a ferramenta, quiser explorar um pouquinho mais, eu estou aberto a dúvidas, e um bom dia para vocês.